Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia. Você sabe que hoje é o culto missionário, né? É o culto missionário. Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Vamos ver aqui. Todo culto missionário, o que Deus colocou para mim? Para mim sempre ministrar, falar sobre alguém da palavra de Deus. Alguém que viveu o culto missionário. Viveu o chamado. Não, vocês vão ficar em pé. Vão ficar em pé. E aí, o que acontece? Esse culto missionário, ele é voltado para uma pessoa que viveu, que foi chamado por Deus para fazer a obra dele. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre o rei Saul. Né? Quem foi o rei Saul? Como assim, pastor? Ele era um rei? Pois é, mas nós vamos hoje falar sobre o rei Saul, né? Então, vamos lá. Capítulo 8, versículo 5. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles. Então, orou a Deus, o Senhor. E ele respondeu assim, Deus respondeu assim: atenda ao pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles. Mas avise essa gente, explicando com toda a clareza como o rei vai tratá-lo. Amém? Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Espírito Santo de Deus, toma minha vida. Não estou eu aqui, mas está o Senhor para fazer a tua obra. Abre o coração de cada pessoa aqui presente. Ministra no coração de cada um de nós. Este é o culto missionário, o culto que o Senhor estabeleceu no meu coração. É um culto, a missão para cada um de nós aqui na terra. Fala conosco nesta noite. Eu entrego nas tuas mãos esta obra. Eu entrego nas tuas mãos a tua palavra. Que não seja eu que esteja falando, mas que seja o teu Espírito através da vida, através da minha vida como instrumento aqui na terra. Levante suas mãos para o Senhor. Diga: Senhor Jesus, abre o meu coração. Fala comigo. Perdoa o meu pecado e me cura neste dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Podeis sentar. Amém? Eu quero começar dizendo algo para vocês aqui. Nós vamos falar sobre a vida do rei Saul. O nome Saul significa pedido. Pedido. E nós já acabamos de ler o texto da palavra de Deus, onde ele diz assim: o povo chegou para o rei, para Samuel, e disse para ele, né? Samuel, presta atenção, Samuel. Nós queremos um rei. Nós estamos sem rei aqui. Levanta um rei para nós. E Samuel disse assim: como assim? Vocês estão me rejeitando? Aí ele foi e orou, como eu acabei, a gente leu isso aí tudinho. Ele foi e orou para Deus.
e disse: Senhor, o povo está pedindo um rei aqui. Aí Deus disse para ele: Samuel, tu se sente rejeitado, que eles não te querem, porque era ele que administrava e coordenava o povo. Tu está se sentindo assim? Eu também estou me sentindo rejeitado. Porque, Samuel, eu mando o que tu tens que fazer, mas eles não estão aceitando. Deus, olha, Deus falando. Eles não estão me aceitando. Se não te aceitam, não aceitam eu. Se não te aceitam, Samuel, não aceitam eu. Se o pastor está ensinando e pregando a palavra para uma pessoa, a pessoa não aceita, também não aceita Deus. O pastor está pregando, a pastora está pregando, você é um líder, está trazendo a palavra verdadeira, não aceita a palavra, não aceita Deus. Com exceção que essa pessoa está no pecado. Aí é outro departamento. Mas neste caso, quem escolheu Samuca? Foi Deus. Deus escolheu ele para cuidar ali do povo. E aí, presta atenção, eles estavam ali e pediram, né, de Deus um homem, pediram um rei. Aí Samuel disse: tudo bem. Aí orou para Deus, Deus disse: pode escolher. Estão te rejeitando e rejeitando eu também, mas escolha aí quem eles querem. O que me chamou a atenção nessa ministração foi isso. Quantas vezes nós rejeitamos a Deus? Nós escolhemos, muitas vezes, o que nós queremos, não é o que Ele determinou e o que Ele quer. E isso me chamou a atenção. Porque isso nós vamos ver lá na frente, o que foi que aconteceu com o homem que foi o primeiro rei do povo de Israel. Saul. Tudo bem que houveram outros reis com problema, mas ele foi um dos terríveis. E nós vamos ver que esse homem, o rei Saul, para que ele começasse, a Bíblia conta a história dele, que ele estava, o pai dele pediu para ele procurar que tinha, não era cabra, não é outro. Tá, meu marido está dizendo que é cabra, vamos dizer que é cabra, né? Uns boi, vamos dizer assim. E pediu para ele procurar, porque tinha sido perdido. A Bíblia diz que ele saiu e foi procurar. Quando ele estava procurando, presta atenção, Samuel já tinha orado para Deus, e Deus já tinha dito para Samuel: vai que você vai ungir esse rei que o povo está querendo. E Samuel foi para uma casa e chegou lá, ele estava ali, e aí Saul precisava achar, né, o animal que ele estava procurando para o pai, que tinha se perdido. E aí ele disse assim: olha, a gente não está achando, mas me mostre algum lugar aqui que possa nos ajudar para achar esses animais do meu pai, né, que está perdido. Aí eles disseram para ele: ó, sobe ali naquele local, que tem um homem lá, que ele vai te ajudar a encontrar esses animais. A Bíblia diz que ele pegou e ele subiu. Quando ele chegou lá, Samuel viu ele e já foi logo colocando ele, né, como a pessoa escolhida por Deus. E Samuel pegou ele e falou para ele o chamado que Deus havia feito para ele. E aí o que eu achei muito interessante nessa história do rei Samuel, olha, o tema é o chamado missionário de Saul. Ele era um homem de Deus, né? Ele era um escolhido por Deus, ele era um rei, mas ele tinha uma função, ele tinha uma missão, e é justamente
Por isso que eu coloquei o tema, o chamado missionário de Saul. Qual é o chamado missionário meu? Qual é o seu chamado, né? E aí, o Senhor ele vai revelar aos ouvidos de Samuel um dia antes de que Saul viesse, dizendo: amanhã, olha o que Deus disse para ele: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Senhor, o Deus que escolhe é o mesmo que mostra sinais de sua escolha. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. 1 Samuel 9, 15 e 16. Se você ler depois isso aí em casa, você vai ver como Deus preparou Samuel para fazer a escolha deste homem. E aí Samuel também compreendeu que o Senhor havia escolhido Saul como rei de Israel. Nós podemos ver que neste texto, a palavra de Deus diz que Saul seria ungido para trazer livramento ao povo de Israel contra os filisteus. Ele veio fazer muita coisa, mas um dos primeiros foi esse. Ele ia entrar numa guerra contra os filisteus. E aí, tais declarações e a forma como tudo aconteceu mostram que Saul foi escolhido por Deus. Saul recebeu um lugar de honra numa refeição em que Samuel estava. Havia convidado 30 homens lá onde ele estava. Após isso, Samuel diz que Saul foi escolhido por Deus. E acrescenta que as jumentas de Quis, é jumenta, né, amor? Você falou. As jumentas de Quis, pai de Saul, foram achadas. E ele encontraria um grupo de profetas, profetizando logo em seguida e se tornando um novo homem. Samuel disse para ele: olha, eu vou te levar num local ali, onde eu vou te apresentar, e o povo vai te conhecer ali, olha. 30 homens vai te conhecer. A orientação divina era que após esses sinais se cumprirem, Saul saberia que Deus era com ele. Esses sinais se cumpriram no mesmo dia. Deus não apenas escolheu Saul, mas mostrou por sinais que estaria com o primeiro rei de Israel. O que me chamou a atenção nessa ministração, nesse estudo dessa palavra de Deus, é que Deus, ele escolheu este homem. Presta atenção. Cada um de nós aqui presente, foi Deus que nos escolheu. Você não é Saul. Como é seu nome? Como é seu nome? Como é seu nome? Como é seu nome? Pois é. Você não é rei, mas você foi escolhido por Deus para um propósito aqui na terra. Diga amém. A questão, presta atenção que eu vou dizer para vocês. Essa escolha de Deus para nós, a gente não dá atenção. A gente não quer fazer. Porque aqui dentro da nossa cabeça está o que eu quero. É o que eu determino. É que eu comando. É o que eu faço. Isso é tão claro. Presta bem atenção. Isso é tão claro para nós que isso traz problema. Nós vamos ver daqui lá na frente o que trouxe para ele. Ele ficou doido. Ele ficou doido. Como assim um rei ficou doido? Pois é. Ele ficou louco. Porque ele não obedecia ao comando de Deus. Às vezes, presta atenção, nós vamos chegar lá. A gente vive com problema. 24 horas. A gente vive com problema, doente, enfermo. Ah, é, pastora? Pois é. Quando Deus me deu essa palavra, eu disse: como assim eu sou desobediente a ti, meu pai? Ele disse: é, filha, tu é.
Eu disse, porque agora que eu entendi por que eu sou desobediente. Ele disse, pois é, você agora sabe, né? Aquele lá ficou doido, porque ele me desobedeceu. Criou transtorno nele. Ele fazia o que ele queria, como ele queria, da forma como ele queria. Nós vamos ver depois os 3 pecados que ele causou para ele mesmo. Aí Deus falou para mim, filha, você também tem transtorno. Eu disse, eu tenho mesmo. Você sabe que toda sexta-feira eu faço um jejum, né? Toda sexta-feira eu tenho um jejum. Eu e Deus e eu, e ali ele fala comigo, ali a gente conversa, eu choro, sabe, tudo que eu tenho que falar, fazer para ele, eu falo. E aí, nesse dia que veio, ele disse, você está com um transtorno na sua mente, ele falou para mim, porque você me desobedeceu. Eu disse, como que eu lhe desobedeci, meu pai? Faz 31 anos agora, dia 1º de maio, que eu te servi, que eu te aceitei como meu Senhor e Salvador. Aonde que eu errei? Aonde que está o meu pecado, Jesus? Aí ele me revelou, eu não vou contar para vocês, tá bom? Ele já me disse que é para mim consertar esse pecado que está dentro de mim. Você está entendendo, igreja? E aí, quando a gente está passando por muito transtorno, muito problema, é porque a gente está dizendo, não, não quero não, deixa para lá, eu não quero obedecer. Oh, meu Deus, como assim? Dá vontade de chorar, só de pensar. Como Deus tem levantado pessoas para fazer a obra, e a pessoa não quer fazer. Ela só quer fazer o que ela quer. E aí vem os problemas. Você está entendendo, igreja? A Bíblia diz que este homem, que Deus não queria escolher, mas foi necessário, foi obrigado ele escolher. Porque o povo queria essa pessoa. O povo. Entendeu? Então nós precisamos, nós precisamos compreender. E aí a Bíblia diz que ele foi lá, chamou ele, escolheu ele e disse, olha, o primeiro pecado que ele cometeu era a Bíblia. Quem escolheu ele? Quem escolheu Saul, igreja? Quem escolheu Saul, igreja? Fale alto, quem escolheu Saul? Foi Deus. Foi Deus que escolheu ele. Nós vamos ver aqui agora que através dessa escolha, nós podemos ver aqui o que foi no caminho que ele estava. Presta bem atenção. Ele cometeu, no meio do caminho e no fim, 3 pecados. Ele começou até bem, mas ele começou a caminhar. Ele começou a caminhar. Quando ele chegou aqui, no caminho, Deus falou para ele assim, ei, você vai fazer uma luta que eu vou te mandar. Você vai lutar. Mas para você ir para essa luta, falou para ele, você precisa esperar para você receber a vida do Samuel. Que ele vai vir aqui e ele vai te orientar e vai dizer como é para você fazer. O que você deve fazer. Vai consagrar esse momento para você. A Bíblia diz que ele foi, e aí nesse processo aí, que eu quero ver até o texto para você aqui agora, qual é essa referência, onde ele foi o primeiro pecado que ele cometeu.
1 Samuel 13. Vamos lá. 1 Samuel 13, de 1 a 14. Vamos ver aqui. 1 Samuel 13, de 1 a 14. Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de forma para a casa de... Não, mas vamos lá para o 7, que é o 7, é o 13, 7, onde ele diz assim. Não, é o 13, 5. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Os filisteus, né? Para lutar contra os israelitas, que era o povo de Israel, e onde era o rei Saul. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Micmas, a leste da cidade de Bet-Avém, e acompanharam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas, em buracos, e outros em rochas, em covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para a terra de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal, e o povo dali estava apavorado, seguindo as instruções de Samuel. Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhe disse: traga os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Olha aí, ele já começou aí dizendo: traga os animais, que eu vou fazer essa oferta para Deus. Ele tinha que esperar quem? Ele tinha que esperar Samuel chegar. Mas como Samuel não chegou, que estava demorando, ele disse: nós vamos fazer isso aqui. Aí ele disse assim: traga os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Ele disse: você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. Olha aí, ele foi oferecer o sacrifício sem Deus dar o comando para ele. Esse foi o primeiro pecadão do homem. Por que ele não esperou o profeta chegar? E ele disse aqui, ó, o 13: o que você fez? Quem disse isso? Foi uma loucura. Quem disse isso? Diga, a igreja. Me ajudem. Quem foi que falou isso? Samuel. Quero que você me ajudem para ver se vocês estão prestando atenção. Se ninguém estiver aqui, o Biel vai responder, né, Biel? E aí o que acontece? O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora, você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Olha aí. Pronto. Primeiro pecado que ele cometeu, Deus já tirou ele dali daquele lugar. Você está entendendo, igreja? Nós não podemos deixar de fazer o comando de Deus. Não, de jeito nenhum.
Presta atenção. Nós precisamos obedecer o comando e o chamado de Deus para a nossa vida. E aí nós podemos ver isso. Esse foi o primeiro pecado dele. Então vamos lá. Deus já estava triste com ele. 1 Samuel 15:11 diz assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha, Deus falando aí para ele. Amém, igreja? Não pode. Não pode. Nós podemos ver agora qual foi o segundo pecado desse homem. Qual foi o segundo pecado desse homem? Poupar os amalequitas. 1 Samuel capítulo 15, de 1 a 2. Saul recebeu a ordem de destruir completamente os amalequitas, incluindo homens, mulheres, crianças e animais. No entanto, Saul poupou Agag, o rei amalequita, e os melhores animais, desobedecendo a Deus e demonstrando a falta de lealdade. Olha que coisa, né? O segundo pecado foi esse. Deus disse: olha, tu vai lá, traz o rei, mata todos os animais, tudo que tiver lá, mata. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, trouxe para ele o rei, trouxe os animais que eram bons, bonitos, ele não queria desfazer daquilo. E ali foi o segundo pecado que ele cometeu. Deus já tinha, quando ele cometeu esse segundo pecado, Deus já tinha desistido dele. Ei, Deus já tinha mandado chamar quem? Davi. Mas naquele momento, quando ele cometeu o segundo pecado, que foi esse aí, ele já estava, deixa eu fazer o que eu quero. Deus não está mais nem aí para mim mesmo. Deixa eu comandar as coisas aqui. E aí a Bíblia diz que ele foi lá e fez isso aí. Deus disse assim, como assim? Eu disse para ele fazer isso assim, ele fez tudo ao contrário. Esse foi o segundo pecado dele. O terceiro pecado do rei Saul já foi um pecado onde ele já estava doidão. Ele já estava louco. Sabe o que ele fez? Ele queria ouvir a voz do profeta Samuel. Porque foi Samuel que ungiu ele. Cadê o Deus que ele servia? Por que ele por que ele não queria falar com Deus? Por que ele não jejuava? Por que ele não pagava o preço para ouvir a voz de Deus? Mas não. O que ele fez? Ele queria ouvir a voz de Samuca, o profeta que tinha ungido ele. Deus? Onde que está Deus? Deus não está aqui não, eu quero o profeta. Eu vou lá. Aí foi quando ele se levantou dessa terceira vez aí, que ele já estava com transtorno, ele já estava doente, ele já estava com problema, e a Bíblia diz que ele foi atrás de uma mulher. Terceiro pecado dele, ele foi consultar uma espírita, uma mulher espírita. Uma pessoa espírita é uma pessoa demonizante. Decromante. O que é decromante? O que é decromante? Só que adivinha. Ele foi consultar uma necromante, porque Samuel já tinha morrido. Ele foi consultar o morto. Ele está dizendo que decromante é uma mulher que adivinha. Então ele queria falar com Samuel. Ele já tinha morrido. E aí ele queria falar com ele. Mas quando ele chegou nesse local, foi o pecado final dele. Foi o pecado final, porque quando ele foi para ali, ele já estava tendo transtorno, ele já estava tendo
problema. Quais problemas são esses? São problemas que as pessoas que estão passando e vivendo o que ela quer, como ela quer, ela causa transtorno. Ela causa problema. Porque a mente dela trabalha como ela quer. Não é como Deus quer, como eu falei. A Bíblia diz que ele queria falar com ele, mas aí não deu certo. Não deu certo. E aí esse foi o último pecado desse homem. E poderia falar muita coisa sobre a vida desse homem. Mas tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante, muito importante, e eu vou falar para vocês. As consequências que nós adquirimos do nosso pecado. São as consequências que nós adquirimos do nosso transtorno, do nosso erro, do nosso problema. Alguém presta atenção ali com as crianças ali, que eles estão se levantando, conversando. Presta atenção aí, por favor, tá? Isso. E aí, o que acontece? Esse problema aí, a desobediência para com Deus, traz esse problema. Que problema é esse, pastora? São vários. Ele ficou atormentado por um espírito maligno. Esse homem aqui, Saul, rei, ele não acreditava em Deus, ele não confiava que Deus existia. E aí o que acontece? Ele ficou atormentado. O espírito maligno começou a perseguir ele. Aí eu vou falar algo para vocês aí. Preste bem atenção que eu vou falar para vocês. Muitas vezes, a gente tem os transtornos, que é transtorno, às vezes, que a pessoa adquire. Já falei e volto a falar de novo. A pessoa adquire transtorno lá no ventre materno, lá no ventre da mãe, quando ela está sendo chamada, quando a criança está ali. Quando ela nasce, ela já nasce com problema, ela já nasce com transtorno. Presta atenção, uma mãe que ela é muito irada, aborrecida, chateada com tudo, e ela está grávida. Quando a criança nasce, ela já nasce com aquele transtorno. Ela é irada, aborrecida, chateada, ela é desse jeito. Por quê? Porque ela herdou ali, os sintomas que a mãe tinha, foi transferido para a mente dela. E ali começou o problema com ela. E aí, quando ela nasce, ela já nasce com aquele problema. Então, esse homem aqui, esse jovem, esse Saul, ele começou com esse transtorno aqui já, quando ele era criança. A gente não sabe a história da vida dele, mas a Bíblia diz que ele era um homem lindo. Ele era alto, grandão. Mas ele tinha um problema. Quando ele foi chamado. É porque a gente ainda não parou para prestar atenção. Quando Samuel foi pegar ele, para apresentar ele como o rei, sabe o que ele fez? Ele estava escondido por trás de um negócio que tinha lá. Como assim? Um homem que já foi ungido, já era rei. Como é que ele estava se escondendo? Tem alguma coisa errada ali. Então ele já começou a fazer a obra com transtorno, com problema. E todos os problemas que ele tinha, que eu não sei, a Bíblia não conta como foi a infância dele, como era o papai e a mamãe dele, mas a Bíblia diz que esse problema veio criar muito problema nele depois. Ele era atormentado. O diabo, o que ele fez? Jogou na mente dele, jogou na vida dele um tormento para que ele não tivesse paz. A paz, ela vem de Cristo.
Mas a falta de paz, ela vem do diabo, igreja. Não tem como. Quando você não tem paz, presta atenção, quando você não tem paz, é o inimigo que joga aquele sentimento para você não ter paz. Aí você vai trabalhar. Não estou com paz não. Você vai dizer, ei, eu já entendi porque eu estou com falta de paz. Mas a partir de agora, está passando por esse problema aqui agora, ó, esse aqui, viu, diabo? Mas a partir desse momento, eu tenho paz. É você que tem que determinar. É você que tem que explicar. Uma pessoa que está aí, desempregado há tanto tempo, e está chateado, aborrecido, não. Esse transtorno eu não vou adquirir, não. A hora que Deus quiser, Ele vai me dar um trabalho de bênção. E isso aí não vai prejudicar a minha mente, não. Eu tenho paz, sim. Então, os problemas que ele adquiriu, que ele tinha, Saul, foi por os problemas que ele teve quando ele desobedeceu a Deus. Aí ele começou, a alma dele, os pensamentos dele, começaram a receber gatilhos. E ele tinha problema sério de depressão e paranoia. Igreja, nós não podemos ter isso não. Depressão nem paranoia. Quando tiver esse sentimento, esse sintoma, não é de Deus. Nós precisamos ter uma alma tranquila, sossegada, descansada em Cristo. Ah, fulana não gosta de mim, não. Sabe por quê? Sabe por quê que a gente pensa isso? Porque a gente tem transtorno de rejeição, de abandono. Aí a gente acha que as pessoas não gostam da gente. Negativo. Se fulano, ciclano, beltrano não gosta, que você está achando aqui na tua mente, Deus gosta. Deus me ama. Deus gosta de mim. Ele é poderoso para me amar. E Ele usa as pessoas que te amam para te abençoar. Todo mês, o meu esposo diz assim, amor, o que você quer esse mês? O que você quer ganhar? Todo mês ele diz isso. Eu peço logo 2 coisas por mês. Não, amor, só é uma. Né? E aí, por quê? Por causa desse amor. O amor que a pessoa tem, ela vai liberando. Ela libera o quê? Ela libera um chocolate, ela libera um bombom, ela libera uma pizza, um pix. Ela vai liberando alguma coisa e quando chega, aí você diz assim, como assim liberou para mim? Pois é, foi Deus. Deus que te ama e está usando as pessoas para te abençoar. Amém, igreja? E aí, esse homem aqui, ele começou a ter problema de depressão e paranoia. A depressão, ela traz desânimo, desesperos, pensamento. E a depressão, quem não se cuida, no final o diabo vai trabalhando na mente, ó. Ei, vai fazendo isso, vai fazendo isso. No final ele diz, agora se mata. No final ele diz, agora se mata. A depressão, ela causa no final isso. E a Bíblia diz que no final ele se matou. Ele se matou. E aí o que acontece? A depressão, ela causa desânimo, desesperos e tudo mais, né? Através da desobediência a Deus, ele ficou louco. E após a desobediência a Deus, veio esse espírito maligno para castigar. Gente, deixa eu concluir aqui, igreja. Não permita que o diabo venha para te castigar. Não permita.
faça o que ele está mandando. Porque quando a gente faz o que ele manda, é outro departamento. Agrada o coração dele. O culto missionário é um culto hoje dizendo para vocês aqui, igreja, você tem uma missão. Você não sabe ainda qual é a sua missão? Chegue perto de mim e para o Roberto, pergunte para ele. Pastor, qual é a minha missão? Qual é a minha missão aqui? E ele vai revelar. Ele vai dizer, sua missão é isso. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? A dela é de dormir. Ela está dormindo, está roncando. Então nós precisamos aqui perguntar de Deus, Senhor, qual é a minha missão? Eu estou te desobedecendo. Por isso é que eu estou passando por esse problema. Porque eu estou em desobediência contigo. Me ajuda, Senhor, a te obedecer. Me ajuda, Senhor, a fazer o que o Senhor quer. A partir de hoje eu não quero fazer o que Saul fez, não. Porque ele te desobedeceu tanto que no final ele se matou. Morreram os filhos dele todos. E ele também. E aí, tá certo isso, igreja? Não tá? Então vamos obedecer o chamado de Deus. Vamos obedecer a missão de Deus aqui na terra. Quando a gente faz a missão dele, tudo vem e tudo dá certo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Amém. Vamos orar pela palavra, mais esse culto missionário. Eu vou só recapitular aqui, enquanto eu oro, os 3 grandes pecados de Saul. O primeiro foi que só o sacerdote podia oferecer sacrifício a Deus. Homem nenhum poderia, nem o rei. E aí, porque o sacerdote Samuel, que ele era sacerdote e profeta, estava demorando, e ele, com medo do povo, ele mesmo declara isso, ele faz o sacrifício. Isso desagradou muito a Deus, porque aquilo que parece ser uma coisa boa, mas se não é conforme Deus determina, passa a ser uma coisa ruim diante dos olhos de Deus. O segundo pecado do rei Saul foi que Deus, aprenda bem esse segundo que é bem importante. Deus, quando ele vai fazer alguma coisa, quando ele vai realizar alguma coisa na terra, ele usa o homem, ele usa uma pessoa, ele usa você, ele usa eu, para cumprir algo determinado. Então ele prometeu que ele ia riscar os amalequitas da face da terra. Por que queria arriscar? Que Deus mau é esse? Não, porque quando o povo saiu do Egito, o povo de Deus, os amalequitas fizeram resistência. Moisés pediu paz e eles não quiseram dar paz. E eles guerrearam, aquela guerra que Moisés sobe no monte e quando ele levantava a mão, o povo prevalecia, quando ele cansava, baixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Então e Arão seguraram na mão de Moisés e o povo de Deus prevaleceu. E Deus disse, eu vou riscar da face da terra os amalequitas. E usou quem para riscar? Saul. Só que o Saul não cumpriu. Ele poupou o melhor do gado, o melhor das ovelhas, poupou o rei. E não é do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus, do jeito que a palavra diz. Aí ele diz a frase, talvez a mais conhecida e famosa, 1 Samuel 15, 22 e 23. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício.
sacrificar. E o atender é melhor do que gordura de carneiro. Então Deus não quer que você sacrifique. Deus não quer oferta, Deus não quer dízimo. Ele quer o quê? Obediência. Não é que ele não quer, ele quer. Mas antes de dízimos e oferta, ele quer obediência. Ele quer que você obedeça. O obedecer é melhor do que o sacrificar. E ali, quando ele popou, irritou muito a Deus. E a última foi quando Samuel já tinha morrido. Ele era muito inseguro. E quando ele foi guerrear contra os filisteus, ele queria que Deus falasse com ele. Deus não falava mais, porque ele era desobediente. Pecado de desobediência é a mesma coisa que de feitiçaria. E ele não falava mais. Como Deus não falava mais com ele, Samuel já era morto. Ele resolveu consultar uma necromante, uma cartomante, uma adivinhadora. E ela consultou o morto Samuel, uma das passagens mais difíceis da Bíblia. Porque a Bíblia diz que ele pediu para subir Samuel. Samuel subiu, está na Bíblia. E Samuel ainda deu uma exortação nele. Aí eu pergunto para você, Samuel subiu? É uma corrente muito difícil. Duas correntes teológicas. Um diz que subiu sim, Deus permitiu para que chamasse a atenção dele e já dissesse que ele já ia morrer. Naquela guerra ele morreria, tá? Na guerra contra os filisteus. E outro diz que não. Eu prefiro crer na corrente que não. Porque Deuteronômio 18, 10 a 12, proíbe essa consulta aos mortos. E por causa disso, ele não só abreviou o seu tempo aqui na terra, como ele morreu juntamente com 3 filhos, dentre os quais que ele mais amava, que era o primogênito, era Jonas. Amém? Você está em pé? Diga amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pelo mais esse culto missionário, obrigado pelo exemplo do rei Saul. Os exemplos bons são para nós copiarmos, meu Deus. Mas os exemplos ruins, aqueles péssimos exemplos, são para que nós possamos observar e dizer, isso eu não vou cometer. Que eu possa passar de largo diante dessas coisas, meu Deus. Pior pecado é o da desobediência. Importa agradar a Deus e não aos homens. Já disse João e Tiago, quando disseram para eles pararem de pregar a palavra, que eles iam ser solto e o ser abençoado. Ele disse, olha, importa obedecer a Deus e não ao homem. Se eu tiver que sofrer por amor a Deus, eu vou sofrer, mas eu vou sofrer obedecendo, eu vou sofrer servindo a Deus. E nesses cultos missionários, meu Deus, cujo objetivo maior é despertar a vida, o coração dos líderes, vai dizer, eu preciso fazer a obra, o grande ide, que Deus mesmo disse, Jesus, o Deus encarnado, disse, ide e pregai o evangelho. E todo culto missionário é falado, é exortado, é conversado, é incentivado, entra pelo ouvido, sai pelo outro, e as pessoas continuam do mesmo jeito, e todos os dias as pessoas morrem. Umas vão para o céu, glória a Deus, aleluia, amém, mas muitos vão para o inferno. E talvez esse sangue inocente, talvez Deus possa requerer de nós, porque a palavra de Deus diz que Ele não tomará o culpado por inocente, mas também não tomará inocente como pecador, meu Deus. Por isso, nesta noite, mais esse culto missionário, que não seja o pastor, que não seja a pastora a ministrar, que seja o Senhor pelo Santo Espírito. A tua palavra diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A tua palavra diz que é o Espírito Santo que nos conduz a toda verdade. A verdade maior é a tua palavra. Meu Deus, que teu Espírito esteja convencendo, esteja falando, que cada culto missionário possamos sair daqui sacudidos, desafiados, debaixo de uma grande introspecção. Meu Deus, eu preciso fazer a tua obra, eu preciso cumprir o meu chamado,
Nesse sentido, todos nós somos chamados por Deus para cumprir, para fazer uma grande obra, e só assim estaremos agradando a Deus. E a tua palavra diz: agrada-te também do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu abençoo cada um que saiamos daqui, meu Deus, ainda pensativo, com essa palavra no coração, e por toda a semana possamos estar remoendo, e muito mais do que isso, possamos, como filho pródigo, cair em si e dizer: pequei contra Deus e contra o meu Pai, e eu vou voltar para a casa do Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você diz amém e aplaude ao Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus. Vamos receber o ato profético novamente? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ato profético de Deus nessa noite. A igreja do Senhor. A igreja do avivamento. Caminho aberto pelas águas, mas vão ter muitas fontes.